Pô, bom demais estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança, tá? Tá compartilhando com vocês. A gente está aqui por essa conversa que a gente teve com o Jupiara, realmente só por isso, tá? Ele percebeu que eu estava lendo, estudando, anotando, percebendo as entrelinhas do livro, isso chamou a atenção. E ele pediu para a gente trocar essa ideia com vocês. Como eu disse anteriormente, muita gente ainda não estava aqui, várias pessoas aqui poderiam estar discutindo esse assunto aqui na frente, sem dúvida nenhuma. E cada um de vocês tem condição de somar nesse processo. E eu quero muito poder aprender isso com vocês hoje, tá bom? O que a gente vai fazer hoje? A gente fez um pequeno treinamento para a nossa equipe, para começar a discutir essas habilidades, né? Eu lendo o livro GoPro, eu percebi que das partes mais ricas eram as partes que eu estava saltando, né? Eu estava passando a vista, porque era aquela primeira parte onde ele conta a história dele, aquilo traz muita informação, muita maturidade, e a gente estava se preocupando exatamente só nas habilidades, né? E de verdade, de forma muito mecânica. E a gente fez um pequeno treinamento, eu vou compartilhar ele com vocês, da mesma forma que eu apresentei para a equipe, só que a gente vai ter um outro enfoque, né? É por isso que não tenho certeza que vocês têm como somar com isso, porque eu vou mostrar para vocês como eu li o livro para a equipe, né? E vocês podem estar acrescentando alguma coisa junto comigo aí, tá bom? Se não der para todo mundo falar na hora, de alguma forma, e depois a gente pode discutir em off. Tá legal? O que a gente fez? A gente fez um pequeno treinamento com base no livro. O livro estava todo o tempo na mão, porque eu descobri que o segredo realmente está todo aqui. Sempre falaram isso para a gente, né? O que é a Bíblia do multinível. Tudo está aqui dentro, cara. Tudo. Eu tenho lido e tenho ficado impressionado com tanta informação que eu já tinha passado o olho, mas não tinha enxergado. Então, eu rabisquei o livro todo. O treinamento do livro, vocês vão ver, é escaneado uma parte do livro, lá uma foto e algumas anotações de observações, muito simples. Eu não sou o treinador mais sofisticado aqui. Se tiver alguém que entenda muito disso aí, por favor, me perdoe, não é o objetivo hoje fazer isso aí. Então, o que a gente fez? Um ajuste de foco. A gente hoje tem muita informação, a equipe é de start para um lado, patch play para o outro. São várias estratégias, o Pera falou sobre isso, a galera está meio desnorteada, não sabe bem o que fazer. E o que a gente tentou mostrar dentro desse livro é que o esqueleto está aqui. Qualquer outra coisa que você queira fazer, se estiver de acordo com essas habilidades, está certo. Se estiver fora disso aqui, está errado, né? Isso vira uma forma de você mostrar para as pessoas onde é a fonte, onde é que ela vai beber, né? Se ela quiser beber em outro lugar, o problema é dela. Tá? E como é que isso aqui pode ser positivo? A gente fez uma pequena apresentação sobre quem era o Eric Owen, para as pessoas entenderem, né? Não vou fazer isso também com vocês, mas um cara que tem 30 anos de mercado, muita experiência, realmente, muita experiência. A gente discutiu alguns objetivos, o que a gente queria com esse treinamento, com as equipes. Tá? A gente fez uma vez isso, ainda não atingiu o core que a gente queria, a gente agora vai duplicar de uma outra forma. A gente viu que Jesus Cristo chamou, né, os discípulos, e daí até hoje a gente tem a rede dele acontecendo. A gente vai começar a fazer isso. Amanhã tem um treinamento em casa voltado para isso. Tá? Então era isso aqui, compreender o amadurecimento profissional, tá? Nessa atividade, aprender as habilidades que são necessárias para tornar um profissional. Esse é o grande objetivo aqui, é discutir o seguinte, de verdade, quando a gente lê isso aqui com muita atenção, a gente repensa se a gente é profissional nisso aqui. Essa é a verdade. Se a gente está fazendo o que precisa ser feito e como deve ser feito. Tá? Esse aqui foi a galera que foi assistir o treinamento também, muita gente nova, né, nem conhece exatamente a linha ascendente. A gente tem um prefácio do livro, escrito por esse monstro, Luca Battistoni, um cara sensacional, a galera toda conhece ele aqui. E ele escreve isso aqui, ó, duas partes interessantes do livro, né, que antes dos 30 anos ele acumulou mais de 5 milhões e ele deve grande parte ao resultado desse livro. Eu estou tentando ali mostrar para a equipe que esse livro tem peso para grandes lideranças e que isso aqui fez muito sentido na vida das pessoas, de grandes líderes mundiais. E aqui, ó, entre os mais de 100 livros, cara, 100 livros, mas quando que eu li 100 livros sobre isso? Entre os mais de 100 livros, o GoPro é o mais prático e impactante de todos. E a gente não está estudando o livro. Tá? A gente não está estudando o livro. Essa é a ideia. A gente colocou esse termo porque a gente está chamando a atenção para as pessoas de que nós somos profissionais, tá? E que a gente deve buscar a profissionalização sempre. Então, existe um termo, inclusive está sendo discutido, né, uma lei para a criação dessa profissão no Brasil, né, que é o networking, ou seja, o que nós desenvolvemos, redes, né, de mercado para as empresas. E aí começa a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo. O que eu fiz aqui, ó, com o pessoal que chamou a atenção? Começo do livro, introdução, rabisquei o livro todo aqui. Ele disse que assistiu a primeira apresentação dele em janeiro de 88. Ele tinha 23 anos, muito jovem,
Muitas pessoas na equipe estão começando um negócio muito jovem, muito jovens, e o que me chamou a atenção, cara, que eu fui olhar que idade era essa aqui, ó, eu fui buscar um pouco da história, ler um pouco da história do multinível, e vi que quando esse cara entrou no negócio, o marketing multinível já tinha 47 anos. Pô. A gente está fazendo no D aqui, vai 6 anos. Né? Para a gente começar a perceber como que isso aqui é um negócio a longo prazo. 47 anos. E depois, eu vi que o Lucas, depois de 23 anos que esse cara viu o negócio, Lucas Battistoni, conhece o multinível. Olha o que é isso, cara. O que eu trago para a equipe aqui? Calma, pô. Esse negócio está começando realmente. Porque a gente ouve muitos clichês aí, falando assim, ó, estamos começando. Cara, começando o quê, cara? Todo mundo já sabe o que é Reino D. Né? A gente escuta muito isso aí. Eu estou mostrando isso aqui, ó. Não interessa o tempo que você entra. O Gipera foi muito feliz agora, ele falou, deu o exemplo de uma liderança da Herbalife. Né? O cara com, sei lá, mais de 20 anos de Herbalife nos Estados Unidos, um mercado super maduro, e o cara é o maior cheque. Então, isso aqui, ó, é o que me chamou a atenção, o que tem nas entrelinhas do livro. Tá? Jovens, sem experiência, começam um negócio com 47 anos de mercado. Tá? Isso aqui é legal porque em 41 começa daquela forma bem rústica, em 79 o negócio vira legítimo, né? Ou seja, acabam-se as discussões sobre pirâmides financeiras, em 80 explode nos Estados Unidos, e esse livro é lançado em 2009, cara. Em 2001, Lucas Battistoni conhece o multinível. Exatamente. Sensacional, né? É sensacional, realmente sensacional. O que eu vi, o que eu mostro para a galera aí? Cara, não faz diferença o momento que você entra. O que faz diferença realmente é o que você faz a partir do momento que você entra. E a gente já viu isso acontecendo aqui, né? Só que cada vez mais tem sido exigido esse profissionalismo das equipes. Isso que eu tentei vender para os nossos downlines. Tá? Uma coisa interessante aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu tentei fazer as pessoas na equipe se enxergarem na história. Tá? Por quê? Porque ele fala que ele não acreditou no negócio. Ele fala aqui, ó, não acreditou no negócio. Cara, tem alguém aqui que não acreditou no negócio? Tem alguém na tua equipe que não acreditou no negócio e entrou? Esse cara está falando, olha, começou como se isso não fosse um negócio. Como se isso não fosse um negócio. Em determinado momento dessa história aqui, ele muda completamente o foco dele. E aí ele fala que o resultado começa a aparecer. Tá? Estava animado no início. Ele disse que 3 meses depois, a renda despencou. Ele perdeu a equipe, olha só que novo. Ele perdeu equipes. Eu não sei se alguém aqui já perdeu equipes. Provavelmente não. Mas o que é legal, as pessoas precisam ler isso com muita atenção, principalmente os downlines, para entender que isso vai acontecer. É normal acontecer. Tá? É normal isso acontecer. Um dos maiores cheques do mundo. Tá? Com ele aconteceu isso aqui. Ó. Já acontecia, vai acontecer de novo, vai continuar acontecendo pelos próximos 50 anos. É isso que a gente tenta repassar para as pessoas. Ó. Ele culpava todo mundo. Eu coloquei algumas coisas aqui, algumas anotações, porque é justamente o aspecto de autorresponsabilidade. Né? Quando a coisa não começou a funcionar bem, o que ele fez? Começou a culpar a empresa, os uplines, os downlines, culpar todo mundo, menos a si próprio. E aí, o que eu achei interessante nisso aí é que para que serve o nosso sistema de treinamento? Nosso sistema de treinamento, a parte de livros e áudios, ele busca trabalhar a nossa mentalidade. Né? Para justamente a gente entender, uma das principais habilidades é a gente entender que a gente é responsável por tudo que acontece no nosso negócio. Né? E eu tenho passado isso para a equipe, por quê? Porque no momento em que ele também já culpou os outros, já sentiu essa vontade, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Então, para mostrar que essa liderança aqui, ó, tudo de errado aconteceu com esse cara, mano. Tudo de errado aconteceu com ele. Tá? Só não voltou atrás. Alguém já sentiu vontade de voltar atrás? Todo mundo vai sentir, cara. O cara não voltou atrás porque tinha queimado as pontes. Ele estava num momento em que ele tinha desistido da corretagem, ele era um corretor, né? E ele fala o seguinte, quando ele viu que o negócio não dava certo, não dava certo, tá? Naquele momento era muito claro para ele que não dava certo. E é isso que é legal, porque algumas pessoas nas nossas equipes, elas estão vendo claramente isso, cara, isso não vai dar certo para mim. Mas o que ele fez? Ele continuou, porque ele não tinha outra opção. Eu tenho falado para algumas pessoas na equipe justamente isso, cara, se força, se estabelece meta. Se você tem empregos, se você tem um emprego tranquilo, estabelece uma meta de deixar o teu emprego, coisa parecida. Principalmente meus amigos que são servidores públicos. O cara tem um emprego que, se ele não fizer nenhuma bobagem, ele vai ficar a vida toda lá. Isso não cria nenhum senso de urgência. Eu digo, cara, se você está pensando hoje em pedir uma licença, estabelece uma meta para que isso possa te agoniar, para você poder fazer alguma coisa. Porque o que me chamou a atenção nesse tópico aqui de autorresponsabilidade era justamente isso aqui. Ó.
o cara não voltou atrás porque ele não tinha mais as comissões da corretagem. E aí ele só olhou para um lado, olhou para o outro e viu, cara, só tem isso aqui para fazer. Continuou fazendo. Tá? Então, uma solução muito prática aqui. O cara reconstruiu 7 vezes em 3 anos. Quem tem mais de 3 anos de negócio aqui? Uma pessoa, 2. Cara, o nosso negócio não começou, entendeu? O que eu estou querendo dizer para vocês é que se você já está ganhando dinheiro antes de 3 anos, você está bem pra caramba, irmão. Sabe? Você está bem pra caramba. E a gente, de verdade, não desenvolveu as habilidades que o livro fala para desenvolver. Talvez por ignorância nossa, nós somos muito novos no negócio. Tá? Muito, muito novos. É isso que a gente está vendendo para as pessoas, para elas começarem a ler o livro e perceberem isso. Cara, você não começou a fazer esse negócio de verdade. A maioria de nós aqui só ganha algum dinheiro nesse negócio porque é Rinode. Porque é Rinode. É ou não é, Marcos? Jesus do céu. Pega uma empresa cascadura de multinível e ainda assim é o que tem de mais simples para se ganhar dinheiro. Tá? Abre um restaurante e vê o que é. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é justamente isso, para a gente se tocar nisso, cara. A gente só está, muitos de nós aqui, tá? Só está ganhando algum dinheiro porque é Rinode. Senão, nada feito. Beleza? Essa é a ideia aqui, ó. Tá? E eu coloquei essa anotação, 47 anos depois, ainda permaneceu mais 3 anos. O que eu fiquei pensando é o seguinte, 47 anos depois, ele entra, começa o multinível, ele entra no negócio. Ele ainda ficou 3 anos sem ganhar nada. Ou ganhando, perdendo, reconstruindo. 3 anos. 3 anos. Será que alguma outra pessoa em 3 anos desistiu desse negócio? Meu Jesus do céu. Ou seja, de verdade, não importa quando você começa a fazer o negócio certo. Você tem que começar a fazer agora. Agora. Porque a história do cara muda depois que ele acha o foco correto. E a maioria de nós está trabalhando sem o foco nas habilidades. A gente, às vezes, está focando na pontuação, focando em várias outras coisas. O que eu tenho percebido na leitura do livro é que a maioria das coisas que a gente precisa que aconteçam no nosso negócio, de pontuação, de lateralidade, de profundidade, é tudo reflexo. Se a gente vai fazendo o que o livro fala para fazer, essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer naturalmente. Tá? E aqui, ó, ele fala, o foco, ó, a mente dele, isso é bacana, eu estou lendo um livro sobre o poder do subconsciente. O cara que está fazendo durante 3 anos, reconstruindo, ele queria uma resposta. Às vésperas de uma convenção, olha que doido, o cara assistindo um programa de televisão, ele vê um especialista falando, um especialista em qualquer assunto. E aí vem na cabeça dele, o que precisa para ser um especialista em alguma coisa? Perguntas poderosas. Né? Para que você tenha a resposta. O que precisa? E ele falou, ó, você precisa focar em habilidades. Todo especialista é craque nas habilidades necessárias para a atividade dele. E aí a pergunta que veio foi outra pergunta poderosa. Que habilidades têm que ser desenvolvidas para que eu me torne especialista nesse negócio? Então, a resposta veio aqui, ó. 7 habilidades ele encontrou. Por quê? Porque dentro da convenção, no dia seguinte, como ele fala no livro, ele começou a perceber as estrelas passando no palco. E ele estava buscando essa resposta na convenção. Estava buscando a resposta. E ele se conscientizou, se convenceu de que havia 7 habilidades que ele precisava focar para se tornar um especialista. Então ele imaginou o seguinte, se eu for um especialista, vai ter que dar certo para mim. É simples, né? Mas o cara demorou 3 anos pegando pancada para ter essa ideia. Tá? Para ter essa ideia. O que eu sugiro para as equipes é que a gente aproveite o cara que errou 3 anos. Para a gente não errar também, pô. Né? Essa é a ideia de vender para as equipes. Então está aqui, ó, foco, ser um profissional, desenvolver habilidades. O nosso foco dentro desse negócio tem que ser desenvolver as 7 habilidades. Qualquer outra coisa que fuja disso, cara, é um extra. Você quer fazer mais. O nosso foco tem que ser desenvolver 7 habilidades. Se você desenvolver isso aí, você vai ter resultado. Habilidades. A habilidade 1 nem é lista. A habilidade 1, eu só enumerei de acordo com o que a gente mais discute, né, que é fazer uma lista e tal. A primeira habilidade nem é lista, a primeira habilidade é encontrar prospectos. E eu antecipo rapidamente que quando eu li sobre encontrar prospectos, eu percebi que a lista é só um item dentro de encontrar prospectos. E muitas vezes a gente está dando treinamentos falando que o negócio é a lista. E de verdade o negócio não é a lista. O negócio é encontrar prospectos. Onde a lista é uma ferramenta para te orientar para isso. Isso aí vai ser falado depois pelo Odeci. Tá? Então, a descoberta de algumas dessas questões, quando eu estou lendo esse livro, tem me trazido uma perspectiva diferente. Falei, cara, eu tenho muita coisa para ajustar. E eu quero que a minha equipe entenda isso. Tá? Que
a gente está tendo um resultado, porque a Rinode é uma mãe, né? A Rinode é uma mãe, mas que a gente pode melhorar muito, porque se a gente quiser um negócio para 50, 100 anos, a gente precisa ser profissional. Senão não vai acontecer. Não vai acontecer. Muita gente aqui ainda vai desistir desse negócio. Tá? E aí ele fala sobre necessidades. Né? Ele entra num aspecto lá que ele fala sobre marketing de rede e ele não deixa de falar sobre necessidades. O que você quer? Quais são as suas necessidades? Eu chamo a atenção para essas coisas porque quando eu faço esse treinamento com a equipe, eu quero que a equipe entenda o seguinte: o GoPro está aqui e o nosso sistema de treinamento não é desconexo com esse assunto. Né? Ele está todo linkado. O que tiver fora disso, esquece. Tá? Quando alguém te manda, na habilidade de encontrar prospectos, quando alguém te diz assim, lê um livro, como fazer um amigo influenciar pessoas, aqui no GoPro não manda ler esse livro. Né? Mas ele fala sobre habilidades necessárias para você encontrar prospectos. E aí você percebe, quando você já leu outras coisas, outros materiais, você percebe que aquele livro é importante para te ajudar a fazer o que ele fala para fazer aqui. Ele fala para você colocar 2 nomes na sua lista todos os dias. Você colocou 2 nomes hoje? Não. Você está devendo 2 nomes. Tá? Essa é a parte mais poderosa quando se fala sobre lista. Não é a lista. É você virar um profissional de contato. É você perceber que você está falando com pessoas todos os dias. E essa conexão que eu tenho buscado fazer. Olha, o livro, você precisa ler o livro e precisa estar conectado ao sistema de treinamento, porque ele vai facilitar a tua vida. Tá? Vai facilitar muito a tua vida. Isso aqui chama atenção. E eu também gostei, anotei, fiz algumas anotações sobre isso aqui. Tá? O modelo da indústria é o mesmo modelo educacional que a gente tem. Ele chama atenção para isso aqui, que você é preparado, e aí, de novo, chama o sistema de treinamento, você é preparado para ser um empregado, isso é indiscutível. Tá? Nas faculdades, na escola. Eu estava vendo um material da Flávio Augusto, né? Geração de Valor, Flávio Augusto, e o cara falou um negócio bacana, ele disse assim, perguntaram a ele se ele achava que os filhos dele tinham que fazer faculdade. Eu não sei se vocês já viram esse material. E ele fala assim, você tem certeza que quer que eu responda isso? Por causa da opinião dele, é muito forte, ele sabe disso. E ele falou assim, claro, por favor. Ele falou, eu não faço a menor questão que eles façam faculdade. Ele falou, quando eu era criança, quando meus filhos eram crianças, uma vez o meu filho chegou para mim e falou assim, papai, a professora disse, olha que legal, a professora disse para eu estudar bastante, porque eu preciso arrumar um bom emprego quando eu crescer. A professora dele disse isso para ele. E ele olhou para aquele menino e falou, meu filho, você volte lá com a sua professora e diga que você vai estudar, não é para arrumar um emprego, é para você dar emprego. A mentalidade desse cara ensinando um filho. Mas a maioria de nós não recebeu esse tipo de educação. Talvez, se a gente melhorar muito, a gente consiga dar esse tipo de educação para os nossos filhos. Se a gente melhorar muito, porque de verdade, eu acho que a gente ainda não pensa assim. Tá? A gente está um pouco distante disso. Um cara que respira empreendedorismo. Tá bom? Então, isso aqui me chamou a atenção. Ó. Esse modelo explica muita coisa. Né? Antigamente você tinha segurança no emprego. Ele fala isso aqui. Nas últimas décadas, a segurança acabou. E aí eu chamo a atenção para isso. Né? Nosso modelo de ensino, ele parece um modelo fabril. É muito parecido. Certa vez eu vi um outro material também, estudei um pouco sobre isso, e ele vê que ele é feito assim, em módulos. Você entra na sala de aula, você tem um relógio na parede, na fábrica também. Na fábrica você tem um gerente responsável pela turma, na escola também. Tudo é feito para que você, o dia que chegar nesse sistema aqui, ó, você não estranha. Faz parte do teu cotidiano trabalhar daquela forma. Você está sendo treinado e moldado para trabalhar, como empregado para alguém. Não tenho dúvida disso. Né? E essa questão de chamar atenção para as equipes, né, como eu falei para vocês, esse treinamento foi focado nas equipes. Né? Eu faço isso para quê? Para que ele entenda por que eu chamo a atenção, por que esse nosso sistema de treinamento é tão importante. Porque ele busca quebrar esses modelos de pensamento. Busca quebrar isso aí, para você poder realmente viver esse empreendedorismo. Tá? Então, chama atenção para esse detalhe. Isso aqui é bacana, né? A tendência mundial aí de economia de performance. Aí a gente discute um pouquinho sobre a 4ª Revolução Industrial. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque a 4ª Revolução Industrial está acontecendo já. Só que quando aconteceu a primeira Revolução Industrial, você pegava um agricultor e trazia ele para a fábrica para ele apertar uns parafusos. Dava certo. Agora você tem que pegar um cara como um motorista, que esse emprego vai sumir. Quando você tem que pegar um motorista e fazer ele entender de nanotecnologia. Cara, vai ser desgraçado isso. Entende? Vai ser desgraçado. Para que as pessoas entendam
esse conceito muito claramente. Tem até um material do Eric Owen que ele entrevista várias pessoas falando sobre o mercado, e ele fala sobre uma ilha, não sei se vocês já escutaram isso, tem uma ilha que tem 10 pescadores. Já viram isso? 10 pescadores numa ilha, pescando e abastecendo a ilha. Certo dia aparece alguém, um missionário, num barco, e mostra para eles uma rede de pesca. Uma rede de pesca, uma nova tecnologia. Com essa nova tecnologia, 2 pescadores são capazes de fazer o trabalho dos 10. E mantém a mesma produtividade. As pessoas na ilha continuam comendo peixe. Só que você tem um problema. Você tem agora 80% de desemprego. Isso vai acontecer na Revolução Industrial, exatamente isso. Tecnologia substitui o homem, a produtividade aumenta e você tem um desemprego em massa. Porque muita gente não vai saber o que fazer. E o que é mais triste é que as nossas faculdades, eu não sei se alguém aqui está fazendo faculdade, está te preparando para o mundo do passado. Ela não está te preparando para o mundo do futuro. Só que antes, na primeira Revolução Industrial, isso levava um processo que levava 100 anos para mudar. Só que agora vai levar 1 década, 2 décadas para estar completamente transformado. E muitos profissionais vão ficar no meio do caminho. Muitos profissionais vão ficar no meio do caminho. Então, eu busco chamar a atenção, justamente que o livro chama, ele destaca isso, eu busco chamar a atenção para as equipes para que eles entendam em que contexto a gente está vivendo. Tá? Economia globalizada e a força de protagonistas menores. Esse livro aqui, ó, eu li faz um bom tempo, ele é de 94. Uma vez eu vi o Jupiara falando sobre esse livro também. Né? Esse cara já falava sobre isso. Olha o que ele diz aqui. Ó. Quanto maior a economia mundial, mais poderosos são seus protagonistas menores. Nações, empresas e indivíduos. Cara, é o nosso negócio, mano. De verdade. Estou na frente? É o nosso negócio. Tá? Esse cara é um grande especialista, né? Escreveu esse livro foi um destaque, foi uma loucura. Muita gente teve a oportunidade de ler esse livro. Na época que a Emo esteve no Brasil, esse livro era muito indicado para que as pessoas entendessem o contexto que estavam vivendo. Ensinavam o que está começando a acontecer hoje. O que eu chamo a atenção aqui é que a gente está alertando para o que vai acontecer e tem gente que não está olhando, não está parando para olhar, acha que o mundo não está mudando. A gente precisa entender que está mudando. E a gente precisa entender que a nossa atividade está conectada com as maiores tendências que existem. Então, a gente está fazendo a coisa certa. A gente está no caminho certo. Eu tenho um vídeo aqui sobre a 4ª Revolução Industrial, não sei se vale a pena assistir. Clica aí, cara. Clica aí. Clica aqui, ó. Deu? Já foi. Tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida.
Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18.000 para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Bem-vindos! É forte, né, cara? E quando a gente lê aquele livro Paradoxo Global, lá em 94, era essa mesma impressão. Cara, será? Será que isso tudo vai acontecer? Hoje eu acho que está mais próximo, fica mais claro, né? O que eu dei o exemplo sobre a ilha é exatamente isso aí, é o número de redes que estão chegando, tecnologias que vão substituir a mão de obra humana. Isso já está acontecendo, cara. Isso já está acontecendo. E quando eu trago essa discussão dentro do treinamento com a equipe, eu trago justamente para que eles fiquem atentos, porque ainda tem muita gente tratando isso aqui como um plano C, não é nem um plano B, né? E tratando o que vai para o lixo daqui a algum tempo como um plano A, em absoluto, dando prioridade total nas suas incríveis carreiras que vão sumir. Entende isso? Isso é muito doido, cara. Mas a galera faz isso por quê? Porque não consegue enxergar. Existe um livro chamado Abundância. Eu não sei quem teve condição já de olhar esse livro. Existe um podcast também sobre ele, é bem legal para dar uma escutada. Ele fala sobre isso, sobre muita coisa que hoje é pintado para a gente um quadro de mundo que é bem pior do que pode ser ou do que deve ser o mundo daqui a alguns anos. Tá? Vai aparecer muitos benefícios, claro, está vindo muito problema social junto, faz parte desse desenvolvimento, tá? Mas muita coisa boa vai acontecer. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro também. Tá? Abundância, o nome do livro, tá bom? E aí eu tento mostrar isso aqui, ó. O marketing de rede, ele se enquadra nas previsões do Paradoxo Global, tá? Se enquadra. Outro dia, no áudio da semana, eu tenho certeza que aqui todo mundo está escutando o áudio da semana, tenho certeza absoluta. O cara, o Lucas,
ele fala sobre essa questão, né, de nova conjuntura. Fala que a avó dele... Eu ia fazer uma pegadinha, não vou fazer, eu falei de fala. Ele fala sobre a avó dele, que morreu com 90 e tantos anos, e ela nasceu tomando banho e faleceu, ela estava tomando banho. Né? Então, o nosso negócio atende a isso. O nosso negócio atende a questão do paradoxo global, onde, apesar da globalização, as pessoas querem... Quando existe essa globalização, as pessoas querem um atendimento mais personalizado. Né? Hoje em dia, se você... Olha a ideia, você quer imprimir o seu próprio sapato. Cara, não tem nada mais individual do que isso. Eu quero o meu sapato. Eu que vou imprimir o meu sapato, do meu jeito, do jeito que eu quero. Vai ser único. Entende? Então, apesar de você ter uma economia globalizada, os indivíduos ganham muita força. E o nosso negócio é isso. É reunião de vários indivíduos, cada um com suas necessidades, cada um com seus sonhos, buscando construir um negócio coletivo. É simplesmente sensacional, está antenado com tudo isso. Tá? Falo sobre essa ideia do século XX, negócio do século XXI, ou seja, mostra esse comparativo e falo que esse livro, que o negócio do século XXI, não veio do nada. Né? Não veio do nada. Por que é considerado o negócio do século XXI? Tá? Então, isso aqui, ó, a forma mais barata de se investir. Ó. Esteja preparado. Ele fala sobre esse aspecto, eu chamo a atenção também, aqui no parte do livro, que você aceitar a rejeição. Por quê? Porque depois que a gente olha tudo isso aqui, e isso é uma pincelada de alguns minutos, mas se você gastar um pouco do seu tempo para estudar sobre esse assunto, você vai ver que isso realmente está acontecendo, você vai perceber ao seu redor isso acontecendo. Só que a maioria das pessoas aí fora não enxergam isso. E o Eric Warren fala o quê? Que você tem que educar os seus prospectos. E educar faz parte disso. Educar, inclusive, as pessoas que estão dentro do negócio. Por quê? Porque as pessoas não enxergam isso, gente. Elas não enxergam. E como elas não enxergam, você tem que estar preparado para essa rejeição. E o Eric Warren fala no livro o seguinte: mais do que preparado, você tem que gostar dessa rejeição. Poxa, mas que difícil gostar da rejeição. Mas não é o foco de você querer ser rejeitado. O foco é você entender que você está fazendo a coisa certa. Eu gosto de falar para as pessoas o seguinte: ó, quando alguém te falar uma bobagem sobre marketing multinível, você tem que ter uma certeza. Quando alguém te fala uma bobagem, você olha para a pessoa e pensa: um de nós dois está certo. Um de nós dois está certo, pô. Isso tranquiliza o teu coração, pô. Porque quando a minha filha, que vai fazer 3 anos, faz uma bobagem para mim, aquilo não me abala tanto, porque ela é uma criança. E, na verdade, muitas pessoas aí que têm muita idade também são crianças quando não enxergam isso aqui. Ó. O nosso trabalho é mostrar isso para as pessoas. Então, a gente tem que estar realmente preparado para isso. Essa é uma forma que eu tento fazer o novo lidar bem com isso, aprender a lidar com isso. Certa vez, eu fui falar com uma da online, e ela começou a fazer umas 3, 4 perguntas sobre, cara, isso aqui é difícil, cara, isso, aquilo. E eu, em vez de responder a ela, eu peguei esse livro e fui mostrando assim, ó, isso aqui que você está falando, ó, tá bem aqui, ó. Esse cara já passou por isso. Agora, esse outro aspecto, já pensou em desistir já, ó. Deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Esse aqui, ele pensou em desistir também. 4 perguntas, 4 respostas dentro do livro. Quando terminou a 4ª pergunta, ela olhou para mim e falou assim: eu tenho que ler esse livro, né? Eu falei: ajuda bastante. Já te disseram para ler esse livro? Ela falou: já. Eu falei: você não leu, né? Ela disse: não. Eu falei: tem muita gente também que já foi falado para ler esse livro e não leram. Tá? E tem muitas respostas aqui dentro. Agora, para vocês, eu digo para vocês: não leiam um livro, estudem um livro, rabisca tudo, anota tudo. Sabe quando hoje vocês têm uma bagagem que está sendo construída que tem, cara, isso vale dinheiro. Entende? Isso vale dinheiro. Então você começa a ler o livro, começa a anotar tudo que vem na sua cabeça relacionado ao que você já viu, comentário de alguma liderança, livro que você já leu, áudio que você escutou, anota no livro, porque você vai perceber que o livro é muito rico. Tá? O livro é muito rico. E tem a resposta para quase tudo no negócio. Até agora, do que eu vi, né, eu até procurava isso aí, falei para vocês. Cara, o livro não fala claramente sobre lateralidade, mas ele fala de encontrar prospectos. Se você acha 2 pessoas todo dia para botar na sua lista, e se você vai mostrar o plano, você não vai acabar abrindo lateralidade. Vai trabalhar a lista, pô. Não tem jeito, está lá dentro. Tá? A solução está toda lá dentro. Tá? Então, essa é a ideia que eu trago para a galera. Ó. Aí eu apresentei o livro para o pessoal, muita gente nova, né? O cara já tira uma foto, já quer comprar o livro para ler. E aí chama atenção para esses aspectos aqui. Ó. Ele fala um negócio muito bacana aqui. Ó. A maioria das pessoas pensa em se dar bem. Ele diz que as pessoas, elas têm uma tendência... as pessoas se encantam com a ideia de ganhar dinheiro em cima do outro. Meu Deus, ele vai trabalhar para mim. Né? E ele fala que essa mentalidade está completamente errada. Você
é o dono do negócio. Você vai fazer a coisa acontecer. Essa é a ideia de se dar bem aqui. Ó. A maioria das pessoas pensa nisso. Tá? Eles não estão começando uma profissão. E essa é a grande venda. Vender para as pessoas que estão construindo isso aqui uma profissão. Entender como uma profissão. É comum você ver, eu menciono isso para as pessoas, eu falo, ó, é comum a pessoa está aqui e fala, hoje eu não vou no evento. Por quê? Não, porque eu não estou me sentindo muito bem. Você não foi trabalhar hoje no seu trabalho, no seu emprego? Eu fui. O cara claramente não enxerga isso aqui como uma profissão. Pô. Ele vai quando dá. Entende? A hora que ele mudar esse foco, o resultado vem. Eu preciso que ele entenda isso. Eu preciso que ele entenda que isso aqui tem que ser tratado como uma profissão. A ideia é se profissionalizar, porque os resultados vêm para longo prazo. Ele procura falar sobre comprar bilhete de loteria, né? Está esperando um sorteio. E aí eu acho legal essa colocação, porque as pessoas que estão pensando em comprar um bilhete de loteria, pelo menos elas têm que ser justas. Se você compra um bilhete de loteria, é mais fácil você ser sorteado ou não. Você pode ser sorteado, né? Mas o mais comum é você não ser sorteado. Um ganha e vários não ganham. Quando você não é sorteado num bilhete de loteria, a culpa não é da lotérica, né? É normal, faz parte do jogo. O que eu estou falando para os meus online, para a galera na equipe, é o seguinte, se você está comprando um bilhete de loteria e isso aqui não dá certo para você, não culpa o negócio. O normal é não dar certo o bilhete de loteria. Entende? O normal é não dar certo. Então, isso aqui que é importante, essa forma de pensar. Ó. Não tratar esse negócio como um bilhete de loteria. Né? Mas aqui as pessoas têm esse comportamento. Eu falei, ó, ele bota no livro, ó, se você tiver o comportamento de tratar isso aqui como uma profissão, para se profissionalizar realmente, o mundo é seu. É o que ele diz aqui no livro. Tá? E ele fala para a gente fazer o seguinte, o nosso trabalho, eu até comentei agora há pouco, o nosso trabalho é o quê? Mostrar essa visão de profissionalismo, a visão do que é o nosso negócio, para pessoas ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer o que a gente está fazendo. Eu sei que a maioria de vocês aqui, a maioria não, todo mundo, hoje é comum você encontrar alguém, você mostrar esse plano de negócio e o cara dizer assim, eu não sabia que era desse jeito. Ele tem alguma outra ideia de qualquer outra coisa. Eu tenho falado para os colegas que trabalham com a gente sobre essa questão de convite, porque eu estou só aproveitando para trocar uma ideia, já mais com vocês, não está isso no livro. Mas as pessoas fazem assim, tem novo, que eu falo para ele, não fala o nome da empresa, não fala que é marketing de rede, não fala nada disso. Aí o cara fala assim, mas por que você tem vergonha do que você faz? Né? Eu falo, não, eu não tenho vergonha do que eu faço. Eu tenho muito orgulho do que faço. Só que, quando você fala para alguém sobre alguma coisa que ela acha que conhece, eu vou dizer para vocês aqui, olha só que legal, pensa num carro. Pensa num carro, pensou? Pronto. Eu queria falar de um carro não tripulado. Alguém aqui pensou num carro não tripulado? Porque você associa rapidamente com as coisas que você já conhece. É assim que funciona na tua cabeça. Agora, olha o que é o nosso negócio. 800 mil pessoas cadastradas. 800 mil pessoas cadastradas. Na última convenção, 40 mil pessoas. Você acha que as 40 mil pessoas estão fazendo isso profissionalmente? Se tiver 5 mil, tem muito, né? Vou estar um número alto. Então, se tiver 5 mil pessoas fazendo isso direito, qual é a chance do teu amigo associar a imagem do negócio com algum amador? São 800 mil cadastrados, pô. E é só por isso que eu não falo na empresa, eu não falo no negócio. Porque a tendência é o cara pensar no que ele já conhece, eu já vi alguém que já viu tudo. Ele acha que já viu tudo. Da mesma forma que vocês pensaram num carro, do jeito que vocês estão acostumados a ver. Então é assim que eu explico para os meus downlines por que eles não precisam falar para as pessoas que é RND e não precisam falar que é marketing de rede. Tá? Por causa das 800 mil pessoas cadastradas que não estão fazendo esse negócio direito. Tá bom? Essa que é a ideia aqui. Ó, tá? Então a gente precisa fazer as pessoas enxergarem isso aqui. O nosso trabalho é esse, de orientação. Você vai fazer o negócio, faz direito. Ele fala dos posudos. Né? As pessoas, outro dia eu estava falando com... Quem eu falei? Foi o Edson. O Edson falou com o downline e falou assim, e aí, cara, pô, tu tá fazendo... Tu já leu o livro, já? Tu viu lá? Tem um posudo. Ele falou, o cara falou, é mesmo, eu sou posudo mesmo. Ele ficou assim, putz, eu não queria sacanear o cara. Chega ele tivesse lido, ele falou para mim que leu. E o cara vibrou quando chamou ele de posudo. O cara não leu nada, né, irmão? Quando a gente pegava no trecho na polícia, pegava o cara, olhava para a carteira de habilitação e falava, essa carteira é ruim, hein? Aí o cara escreve um negócio aqui, o cara não sabia escrever. Não sabe escrever, como é que tirou a carteira de habilitação? Eu falei, essa carteira aqui, você pegou aonde? Ele falou, lá no Detran. Eu falei, que legal. Tu fez aquela prova física de corrida? Fiz todas essas provas aí. Eu falei, putz, caiu, né, pai?
Caiu. Não, fez natação, fez barra. Aí o cara falou, não, fiz tudo, fiz esse negócio todo aí. Eu falei, que legal, cara, que bacana. É isso aqui, ó. E a gente fala dos posudos. Os posudos são o cara que compra o bilhete. Tá? O cara que compra o bilhete. E, inclusive, eu desci. Você viu aí a quarta revolução industrial, né? Os motoristas vão sumir, parceiro. Entendeu? Bora sair fora, pai. Vamos sair fora. Né? Tem muitas outras coisas para se fazer, né? Mas engraçado, quando ele falou, eu fiquei pensando, como é que os caras vão parar esses carros, mano? O carro não comando para ele parar, não sei. Eu fiquei pensando nisso aí, mas deve resolver isso daqui para frente. Esse problema não é nosso. Esse problema não é nosso, tá? Então tá aqui, ó, posudos compram bilhetes de loteria. E eu tenho chamado a atenção para a galera sobre isso. Cara, você é um posudo, né? Você é um amador. Né? Os caras que apostam na sorte acham que é o tempo, e aí a gente já falou sobre isso, não interessa o tempo que você entra, interessa o que você faz quando você entra no negócio. Quando você começa o negócio, o que você está fazendo a partir de então? Você está focando nas habilidades? Foca nas habilidades, você vai se profissionalizar e você vai ter resultado. Né? E o amador faz isso. De verdade, considerando isso aqui, considerando que a gente não está focando em desenvolver habilidades, eu arrisco dizer que a maioria de nós somos amadores. Buscando uma profissionalização. A gente quer sim ter resultado, a gente quer sim ter um negócio para sempre, mas eu acredito que a maioria de nós aqui ainda não está buscando desenvolver de verdade as habilidades. Tá? De verdade. E se hoje esse nosso pequeno bate-papo servir só para você pensar assim, cara, que diacho são essas habilidades? Deixa eu ler, deixa eu estudar essas habilidades, deixa eu aprender e deixa eu ensinar para os meus online, para a minha equipe. Isso já vai ter servido, a tarde já serviu para você. Tá? Eu acho que essa é a grande questão do livro, chamar atenção para essas habilidades. Né? Aí a gente fala de anúncio no jornal, eu chamo atenção para isso porque muita gente que começa esse negócio pensa nisso, pensa numa forma de chamar muita gente. Né? Eu quero atingir o maior número de pessoas, aí tem que explicar sobre duplicação, sobre uma série de outras coisas, mas o que eu acho legal é mostrar isso aqui no livro. E aí, uma coisa que eu risquei bem aqui, ó, bem aqui. Ele diz que quando ele era um amador, ele ainda não tinha internet. Ele fala, graças a Deus. Tu imagina o estrago que eu teria feito com a internet. Aí vem o gênio e fala, não, mas eu vou fazer na internet. Então faz. Né? Então faz. Faz do jeito que você acha melhor. Tá? O cara está dizendo aqui, ó, a internet ainda não existia quando eu era um amador. Imagine o quanto alucinado eu teria ficado por todas as táticas, né, que poderia utilizar com a internet. Ele falava tudo que aparecia ele queria fazer. Tudo. Ele ficava tentando, mas não focava nas habilidades. Então, esse aqui é um amador. Se a gente está procurando alguma outra forma que não seja essa do teu negócio andar, isso é uma coisa de amador. Tá? Isso é uma coisa de amador. Então, isso me chamou muita atenção. Os profissionais são especializados nas habilidades necessárias para construir um negócio. Tá? Treinam, eles não param de aprender. O profissional não para de aprender, está sempre buscando aprender. É o que a gente tem que buscar, gente. Buscar, ó, se profissionalizar. Se profissionalizar aqui, é desenvolver as 7 habilidades. O Aldeci vai passar um pouquinho sobre essas 7 habilidades para vocês. Tá? Outro tópico que o livro chama atenção e eu gostei, acho legal falar isso para as pessoas, porque a gente viu muita gente começar um negócio em mês, 2 meses, 3 meses e depois 6 meses. Né? Eu tenho visto muitos imperiais no palco que bateram patamares altos em 2 anos, em 3 anos, mas geralmente eles dizem assim, eu estou nesse mercado há 6 anos. Eu estou nesse mercado há tantos anos, 10 anos, 12 anos, muita gente que já tem experiência. E o grande lance é que a maioria das pessoas, a maioria de nós, acaba se comparando. E aí justamente vem a ideia do crossline. Né? Eu tento buscar sempre os paralelos com o que a gente tem falado no sistema de treinamento. Tá? Isso aqui, ó, são necessárias 10.000 horas para se tornar um especialista. 4 horas por dia durante 7 anos. Quem está fazendo isso, cara? 4 horas por dia durante 7 anos, você não tem nem 3. Entende o que eu estou falando? Então a gente tem que baixar a bola e aprender, ó. Baixar a bola e começar a estudar e aprender, começar, sabe? Porque isso duplica. Isso duplica. A gente precisa ter essa humildade para aprender isso aqui, ó. Quando ele focou nas habilidades, está aqui tudo dentro do livro marcado, tá? De repente, ele fala de repente, parece um passo de mágica. O negócio começou a crescer. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, a gente precisa fazer isso, é focar nas habilidades. Né? Focar nas habilidades. E eu comecei a fazer isso. A gente estava passando uma parte do tempo em casa, e eu falei para Rita, Rita, é para botar 2 nomes na lista. Eu vou sair, eu vou para a rua. Tu vai para onde? Sei lá, pô. Eu vou num café ali, vou em algum lugar. Eu preciso pegar 2 nomes de alguém. Entendeu? 2 nomes. Por quê? Porque, cara, se você é um profissional, por que você não faz isso?
De verdade, se você tiver habilidade, olha que louco, se você tiver habilidade de colocar 2 novos nomes na lista todos os dias, diz a verdade, você precisa morar em Belém, porque aqui você conhece muita gente. Você vai morar em qualquer lugar do Brasil, você vai conhecer 2 pessoas todos os dias, o teu negócio vai andar, pô. Por quê? Porque você é um profissional. Você sabe por que o teu negócio não vai andar em outro lugar? Porque você é um amador. Aí você precisa só conhecer gente de Belém, é mesmo, é? Pois o profissional, está escrito no livro, ele é capaz de conhecer novas pessoas. E essa é a grande habilidade, tá? Essa é a grande habilidade, tá bom? Então, ele acaba chamando a atenção para isso aqui, ó. Ele diz para você encarar o marketing de rede como profissão. As pessoas que encaram o negócio como uma profissão, o negócio é maravilhoso para elas. Os que encaram como amadores, os posudos, esse negócio é péssimo. As pessoas sofrem. Porque o marketing de rede ele tem uma característica, que não está ali, mas vocês já sabem, ele te cutuca onde mais dói. Se você é um cara egoísta, ele cutuca você aí. Se você é um cara muito desorganizado, ele te cobra um pouco disso. É bom, ele é generoso, porque apesar de você ter muitos defeitos, todos temos, ele te dá dinheiro ainda. Mas ele sempre te cutuca, sempre te incomoda onde mais dói. Se você é vaidoso, ele vai cutucar você na vaidade. É incrível, tá? É incrível. O negócio é simplesmente sensacional. E se você busca equilíbrio em tudo isso, o resultado para você é muito bom, você gosta dele, tá? Então, eu chamo a atenção para isso para a galera entender o seguinte, cara, eu preciso quanto antes estudar esse livro, desenvolver as habilidades. Vai ser mais fácil para mim. Porque isso todo mundo passa, esses medo de convite, medo de rejeição, tudo passa, tem tudo no livro. Tá? Talvez essa parte do inicial do livro seja a parte mais rica, porque ele começa, é a parte onde ele passa toda uma maturidade, tudo que aconteceu com ele. Imagina um cara que tem 30 anos de mercado, irmão, te falando tudo que já aconteceu com ele. As pessoas se enxergam aqui e falam, é mesmo, isso aconteceu comigo. Isso é sensacional. Tá? Você precisa aprender as habilidades, tá? Só que o marketing de rede é generoso. Enquanto você se torna um profissional, você ganha. Né? A gente sabe disso. Nós estamos ganhando alguma coisa aqui, já estamos fazendo renda, mas a gente está aprendendo. E a gente nunca deve achar que já chegou. Né? Beleza? Aí vem essa comparativa aqui. Ó. Os produtos são os mesmos, o plano é o mesmo, isso a gente fala para a galera também, para a galera entender o que precisa acontecer de diferente. Você precisa se profissionalizar. Essa é a grande chamada do livro. Tá? Tudo muda quando você assumir o papel, total responsabilidade pela sua carreira. Para de culpar o outro, para de falar da empresa, para de falar do produto, para de se preocupar. Ah, mas ali, o produto tal vai sair. Dane-se, irmão. Dane-se. Cara, de verdade, vou falar para vocês, aqui só tem liderança. Eu falei com um cara da Juness. Ele falou para mim assim, ele fazia lá, uns 18 mil lá. Ele falou assim, falou sobre alguma coisa sobre produtos, ele falou, não, a gente tem 16 produtos. Eu falei, como assim que você tem 16 produtos? Ele falou, eu tenho 16 produtos, no mundo a gente tem 18, ou seja, nem lançou todos os produtos do mundo no Brasil. Eu falei, cara, você faz 18 mil com 16 produtos? Ele falou, é. Eu falei, cara, você é muito bom, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando, cara? Se mete em trabalhar com uma coisa com 16 produtos, pô. Que isso, pô? Não existe não, pai. É por isso que essa galera top aqui, que tem experiência em outras empresas, já passou por outras empresas, de verdade, a galera olha para ele no day e acha graça. Não é que vai ser um negócio fácil, que tem que construir, mas o cara, quando olha para isso, o que ele já passou em outra empresa, ele acha graça. Pô. Entendeu? A gente com 800 produtos, o cara está reclamando porque vai sair um sabonete de linha. Pô, para com isso, foca nas habilidades. É isso que ele fala. Para de ficar reclamando das outras coisas e foca nas habilidades. É assim que você vai crescer. Entende? Foca nas habilidades, tá? Olha lá, ó. Se alguém está obtendo resultado, e tem muita gente tendo resultado aqui, você pode ter também. Tá? Essa é a chamada do livro aqui. Isso aqui, beleza? Vamos lá. Isso aqui, ó. O que eu achei interessante? A gente leu isso aqui no prefácio. E eu trouxe um pedaço do prefácio para o final dessa parte aqui. Por quê? Porque o Lucas, que entrou, conheceu o multinível 23 anos depois do Eric Owen. 23 anos depois, tá? O cara conheceu, sabendo o que era isso. Ele também começou muito jovem, o cara tinha 23 lá, ele tem 24. Né? Cometeu muitos erros, pensou em desistir. Oh, meu Deus, o Eric Owen pensou também. Aí muitos aqui já pensaram também. Eu queria dizer para vocês que se vocês já pensaram em desistir, vocês estão no caminho certo. Porque o Eric Owen pensou. O Luca Bastoni pensou. Toda essa galera pensou em desistir. Se você pensou, não tem nada de errado nisso. Só tem uma coisa. E outro dia eu estava assistindo um material sobre um ciclista, e ele ia subir uma montanha pedalando. E ele falou assim, na minha cabeça, toda hora, vinha assim, cara, para, desiste, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Desiste, desiste, desiste. Aí ele pensou, só que os vencedores são aqueles caras que sabem calar essa voz.
Pensar em desistir não é um pecado. O nosso grande lance é a gente aprender a calar essa voz. Falou, cara, desistir o quê, irmão? Porque eles têm uma coisa em comum, eles pensaram em desistir, mas eles não desistiram. Tá? Não desistiram. E está aqui, ó, 23 anos depois. Pensou incontáveis vezes. Tá? Aprendeu a lidar com rejeição, o cara fala no livro. Aprendeu a lidar com rejeição, a controlar minhas expectativas, a cuidar do dinheiro, a ser uma pessoa melhor todos os dias. Sistema de treinamento. Muito sistema de treinamento, muita leitura, alimentar minha mente com coisas positivas e a me profissionalizar. Profissionalizar. Tá? Aquele está no áudio da semana, o contato frio que o Lucas faz, já falou várias vezes, né? Acho que a maioria já viu ele falar sobre contato frio. Acho que foi o Isaac que veio aqui. Ele falou, cara, vocês já saíram com o Lucas? Toda vez que ele vai no restaurante, ele faz aquilo mesmo. Ele coloca o nome na lista dele, pai. Por quê? Porque ele é um profissional, pô. Então, pensa comigo, cara, se a gente não está botando o nome na nossa lista, a gente está brincando de fazer esse negócio. Então, se você está recebendo algum bônus, e você não está botando o nome na sua lista, agradeça ao Papai do Céu. Entendeu? Levante a mão para o céu e agradeça muito, porque ele está te dando dinheiro. Você não está nem fazendo o que precisa ser feito. Ele está dando dinheiro para você. Tá? Então, esse que é o grande mercado aqui. Ó. Lucas Battistoni, ó, ele viveu as mesmas realidades que Eric Owen. Tá? Sistema de treinamento serve para te fazer errar menos. O cara está ensinando isso. Por que a gente precisa errar? Por quê que a gente precisa errar? Mas se você quiser reconstruir por 3 anos, fique à vontade. Ah, mas eu quero escrever um livro desse também, eu tenho que errar 3 anos. Sei lá. De repente é o teu sonho, né, cara? Eu também quero ter uma história doida para escrever aí. Deve ser, cara, não sei. Tá? Você precisa ser ensinável. Tá? Se aconteceu para eles, pode acontecer para você, cara. Essa história você vira aí, está repetindo. Que livro atual, hein, cara? O livro foi escrito em 2009. O que acontecia com o cara há mais de 50 anos ali, está acontecendo de novo. Exatamente. Porque são princípios. Né? Princípio não muda. Princípios não mudam. Tá? É isso que a gente tem que entender. Aí eu tracei os objetivos com a galera. Lá, depois eu verifiquei se a gente conseguiu atingir os objetivos. Tá? Esses são os objetivos que eu tracei com o time, tá, gente? Com vocês hoje aqui, não era esse o objetivo, era a gente discutir algumas questões aqui para você parar para pensar de que forma você pode tratar a equipe. Tá? Agora, de verdade, se a gente que está aqui nessa sala, a gente não está fazendo coisas básicas, e o Odessi vai pincelar algumas coisas aqui, imagina a equipe, hein? Imagina a equipe, e a gente quer que cresça. O Jupiara foi muito feliz, ele falou, cara, passou esse momento, irmão, de botar a gente para dentro, entendeu? Ou você faz direito, cria relacionamentos e constrói, ou o teu negócio vai para o chapéu. Vai para o chapéu. Beleza? E essa era a ideia que eu queria bater um papo com vocês. Deu ali 1 hora de tempo, era o tempo programado. Tá? Eu queria que vocês... O Odessi vai falar um pouco sobre essas habilidades, cara. E eu vou estar amanhã com a parte da equipe lá em casa, e eu vou começar a estudar isso aqui. Com a equipe, com algumas pessoas específicas, para virarem duplicadores dessa ideia dentro da nossa equipe, tá? Para a gente buscar a profissionalização, chamar atenção para isso, dá uns 10 minutos, né? Tá? Então, eu espero realmente, de verdade, poder ter alcançado alguns de vocês. Tá? Esse livro, eu comecei a estudar esse livro, ele está abrindo a minha cabeça para um monte de outras coisas. Eu já tinha lido o livro outras vezes, então, de verdade, eu sugiro que você anote, e o que tiver ocorrendo na tua cabeça, anota no livro, rabisca tudo, para você poder realmente explorar o livro da melhor forma possível. Tá, beleza?